Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia. Nesta aula de hoje, o nosso tema será teorias antropológicas sobre cultura. Nós já viemos trabalhando esse tema sobre cultura, então é importante que você já tenha uma bagagem aí dessas videoaulas anteriores. Se você não assistiu, volta lá antes de assistir essa aula, assiste as aulas anteriores, ok? Há algumas aulas atrás, eu lancei para vocês o tema da diversidade cultural. E inclusive eu lancei uma pergunta, que era a pergunta: por que o ser humano produz tantas culturas diferentes? Essa pergunta mobilizou muitos teóricos, muitos autores a fazerem pesquisas para tentarem solucionar esse enigma da antropologia. Por que apesar de nós sermos uma única espécie, nós somos capazes de produzir tantas culturas? Tá? Vamos começar falando do evolucionismo cultural. Deixe esse nome registrado. Isso é importantíssimo para todas as nossas aulas daqui para frente. Quando eu falo de evolucionismo cultural, eu estou falando de uma teoria antropológica que surge no século XIX por meio de autores como Edward Tylor e James Frazer. Esses autores estavam sendo muito influenciados lá no século XIX pelas grandes conquistas de ciências como a biologia. Vocês estudam lá na biologia, talvez não se lembrem, mas vale dar uma pesquisada, retomar esse tema, que lá no século XIX, um cara chamado Charles Darwin, ao escrever um livro chamado A Origem das Espécies, lançou a teoria evolucionista para poder explicar a diversidade de espécies biológicas que você tinha no mundo. O Charles Darwin, lá na biologia, quando ele propôs a teoria do evolucionismo, ele dizia o seguinte: todas as espécies de animais, de seres vivos que existem hoje no mundo, surgiram todos de um único ser, um ser unicelular, simples, né? Que surgiu aí por meio de reações químicas e tudo mais. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas a grande postulação e a grande inovação do Charles Darwin lá no século XIX foi propor que nós, seres humanos, macacos, jacarés, lagartixas, baratas, ratos, todos nós temos uma origem comum, que seria esse ser unicelular. Óbvio, ele vai mostrando como este ser unicelular foi sofrendo mutações, dando origem a novas espécies por meio de estímulos externos que eles recebiam da natureza, das chuvas, do ambiente, do clima, etc, etc, de tal sorte que um único ser foi capaz de, com a passagem do tempo, obviamente estou falando de milhões de anos, dar origem a várias outras espécies que foram se modificando por esse processo aí que o Charles Darwin vai denominar evolução, né? A tal ponto que no século XIX você tinha aí milhares, milhões de espécies de animais. E com isso ele consegue então, e obviamente ele não faz isso do nada, tá gente? Ele faz isso recolhendo fósseis, fazendo registros fotográficos e tudo mais, para que essa teoria tivesse uma substância científica. Por que eu estou indo lá na biologia para poder falar de evolucionismo da biologia? O que isso tem a ver com cultura? Vamos retomar os nossos dois personagens da teoria do evolucionismo cultural, que é o Edward Tylor e o James Frazer, são os principais. Eles acreditavam que, assim como os seres vivos, as culturas também tinham uma única origem comum. É como se todas as culturas, no começo, fossem uma cultura que eles vão chamar de cultura primitiva. Então no começo todos os seres humanos teriam a mesma origem cultural, uma cultura primitiva. E aí quando ele fala de cultura primitiva, ele está falando, preste atenção, primeiro a gente vai botar esse primitiva sempre entre aspas, tá? Depois a gente vai falar por quê, tá? Mas essas culturas primitivas para eles teriam algumas características. Primeira, ela não teria propriedade privada, ou seja, a propriedade, a terra pertencia a todos os membros da comunidade, tá bom? Uma segunda característica é que essas sociedades se organizariam por meio de relações de
parentesco, tá bom? Então, como tudo é de todos, o que vai orientar ali as hierarquias dentro daquela sociedade são os laços familiares. Não tem a formação do que a gente chama hoje de Estado, de governo, não existe isso, tá bom? E por fim, esses autores do evolucionismo cultural vão dizer que essas primeiras sociedades, que eles chamam de sociedades primitivas, são sociedades com tecnologia que eles consideram mais rudimentares, tecnologias menos avançadas, não são tecnologias industriais, digamos assim. E aí, o que esses autores vão propor? Hoje nós temos culturas diferentes, porque essas culturas elas podem ser dispostas num longo processo de evolução cultural que começaria com essas sociedades primitivas, sem Estado e sem propriedade privada, e que chegariam lá no final, tá? Então eu estou pegando aqui sociedades, vou botar aqui na tela, tá? Eu estou pegando aqui sociedades primitivas, e essas sociedades primitivas iriam passar por um longo processo de evolução, e aqui ao final chegariam no estágio máximo de desenvolvimento, de evolução. O que seria esse estágio máximo na cabeça desses autores? Seria exatamente as sociedades europeias e as sociedades estadunidenses que estavam passando por um longo processo de industrialização, de revolução industrial. Veja bem, eles respondem àquela pergunta: por que as sociedades são diferentes? Da seguinte maneira: as sociedades são diferentes porque nesse processo aqui de evolução elas se situam em estágios diferente de evolução. Então haveria, de acordo com essa teoria, haveria sociedades mais avançadas e sociedades mais atrasadas ou selvagens. Ou melhor, vou pegar um termo que foi cunhado nesse período, tá? Existiriam sociedades civilizadas e sociedades incivilizadas, tá bom? Qual é o grande problema dessa teoria aqui, tá? Primeiro grande problema é que falta lastro empírico, científico. Como é que eu consigo provar que todas as sociedades iriam passar pelo mesmo processo de desenvolvimento como eles afirmam, tá bom? Veja, eles estão se esperando na teoria da biologia, do evolucionismo. Todos partiram de um mesmo ponto e a partir desse ponto foi tendo várias evoluções, sendo que alguns animais, algumas espécies tiveram um desenvolvimento maior, desenvolveram, por exemplo, mais órgãos, mais sistemas, como o caso dos seres humanos, e outros não se desenvolveram tanto, seriam mais atrasados, espécies mais simples, né? Como são o caso das bactérias aí, dos seres unicelulares, tá bom? A mesma lógica eles estão tentando aplicar aqui para a cultura. Eles estão falando para mim, existem as culturas que ficaram para trás e existem as culturas que avançaram. As que ficaram para trás seriam justamente essas mais simples, que seria equivalente a esse ser unicelular lá da biologia. As que avançaram foram as que foram desenvolvendo mecanismos como novas tecnologias, sobretudo industriais, que foram desenvolvendo propriedade privada. Então, a partir de agora, cada pessoa vai ter o seu cercadinho aqui, a sua propriedade privada, e que souberam desenvolver também uma forma de organização não mais baseada na família, e sim na organização de um governo. A grande questão aqui existem sociedades que para eles são consideradas civilizadas e existem sociedades que para eles são consideradas mais atrasadas, tá? Qual é o grande problema dessa teoria? O maior problema dela é que ela tem um caráter nitidamente etnocêntrico. Veja bem, eles estão escrevendo uma teoria, estão lá na Europa e eles estão falando que existem sociedades mais avançadas e mais atrasadas, e que as sociedades mais atrasadas, se elas correrem atrás, elas serão capazes de alcançarem o mesmo grau de desenvolvimento das sociedades avançadas, civilizadas. Cara, se eu estou escrevendo a teoria e eu estou na Europa, é óbvio que quem eu vou considerar mais avançado? É a Europa. É óbvio que eu vou tentar criar uma teoria que favoreça os meus princípios culturais, a minha cultura, a minha ideia de desenvolvimento. Então veja, se eu quiser colocar a minha cultura como uma cultura mais avançada, eu tenho que criar critérios que só eu tenha e que o resto do mundo não tenha. E o que a Europa tem neste período que outros lugares do mundo não têm de forma tão desenvolvida?
A indústria, por exemplo. Então eu vou falar, países avançados são os que têm indústria, têm tecnologia industrial. Ou, aqui na Europa nós temos a constituição do que eu chamo de Estado, de um governo organizado, etc, etc. Então eu vou falar que todas as sociedades que não têm um governo igual ao meu, um governo democrático, taranã, são atrasados, porque o meu governo é mais avançado. Ou eu vou pegar o meu sistema de organização de propriedades, que é a propriedade privada, e vou falar, isso aqui é avançado, quem não tem propriedade privada é atrasada. O que eles estão fazendo então? Eles estão pegando os parâmetros da cultura deles e falando, isso aqui é mais avançado dentro de um processo de evolução. Quem não tem isso aqui, ficou no meio do caminho nesse processo evolutivo. Estão conseguindo entender isso bem? Então o maior problema dessa teoria é justamente esse etnocentrismo. Ele postula uma ideia de evolução em que a Europa e os Estados Unidos se tornam um modelo de civilização. E, inclusive, a partir disso, a gente cria um segundo problema. Se eu estou hierarquizando as minhas culturas em culturas mais avançadas e mais atrasadas, invariavelmente eu posso usar esse discurso dessa teoria para poder dominar outros povos. Pensa aqui comigo, eu sou avançado, eu sou considerado civilizado, porque eu tenho algumas tecnologias, tenho Estado, tenho propriedade privada. O carinha que está ali na África, ou que está na América Latina, né, não tem nada disso. Eles são atrasados, são considerados selvagens por essa teoria. Quando eu uso esse discurso, eu posso simplesmente colonizar, então, esses povos que são considerados selvagens ou primitivos, tá? Com a justificativa de que, na verdade, isso não é um processo de dominação. Isso é um processo civilizatório. É como se os europeus pegassem essa teoria para justificar por que eles estavam colonizando o resto do mundo e pudesse falar assim, eu estou colonizando a África porque eu estou levando a civilização para eles, eu estou fazendo um favor, na verdade eu estou carregando nas costas esse grande fardo, essa grande missão de trazer a civilização para o mundo inteiro, já que eu acreditava que todas as sociedades poderiam ter esse mesmo processo de evolução, percebe? É uma evolução unilinear, é como se todas as sociedades passassem por essa mesma linha de evolução, tá? E chegassem a se desenvolver como os Estados Unidos ou como a Europa. Vou fazer um exercício aqui de imaginação sociológica com vocês. Imagine, por exemplo, que um indígena brasileiro que vive isolado na floresta amazônica fosse escrever uma teoria sobre o desenvolvimento das culturas. Quais vocês acham que seriam os critérios que esses indígenas utilizariam para falar que uma sociedade é mais avançada ou menos avançada? Provavelmente ele não iria utilizar a indústria, porque ele não produz indústria. O indígena ele ia falar, não, uma sociedade evoluída, uma sociedade culturalmente avançada é uma sociedade que respeita a natureza, que sabe conviver com a natureza. Porque, às vezes, dentro de uma comunidade indígena, isso é a noção que eles têm de evolução. Esses são os parâmetros culturais dele. Não tem nada a ver mais com propriedade privada ou com indústria. Tem a ver com a relação que se tem com o meio ambiente. E aí, se o indígena fala assim, ó, sociedades avançadas são aquelas que sabem lidar com o meio ambiente, aí você vai ter que reconstruir essa linha de evolução todinha, colocando os indígenas como mais avançados e colocando aí os europeus que desenvolveram tecnologias industriais com grande potencial de destruição do meio ambiente como as sociedades mais atrasadas. Vocês percebem que, de acordo com o meu interesse, da minha cultura, com o meu etnocentrismo, eu consigo construir essa linha de evolução do jeito que eu bem entender? Então, gente, a minha conclusão final é de que eu não posso, de forma alguma, tentar dispor as culturas em uma linha hierárquica em que eu possa afirmar que existem sociedades mais avançadas ou mais atrasadas. Então, por esse motivo, tá, gente? Essa teoria do evolucionismo cultural, que foi inspirada em parâmetros lá da biologia, tá? Essa possibilidade de você encontrar uma origem simples, rudimentar
de alguma coisa e perceber esse processo evolutivo, que foi o que Charles Darwin fez com os seres vivos, tá? Essa ideia de evolucionismo cultural vai ser muito criticada a partir de determinado momento, exatamente porque você não consegue, primeiro, provar que todas as sociedades realmente passam por esse mesmo processo evolutivo, tá? Porque isso é o que diz o evolucionismo cultural. Todos vão passar pelas mesmas etapas de evolução, sendo que algumas foram ficando para trás e foram ficando mais atrasadas. Então você não consegue provar isso. Você não consegue provar que o indígena necessariamente, eu estou falando indígena no geral, mas peguem uma etnia específica. Você não consegue provar que o indígena da etnia Tupinambá vai evoluir, entre aspas, até virar uma sociedade com uma cultura parecida com a cultura europeia. Você não consegue provar isso. É impossível, tá? Do ponto de vista científico. Segundo problema, como eu falei, reiterando, o etnocentrismo disso aí, tá? Você pode construir uma teoria aí de acordo com seus interesses, com seus parâmetros culturais. Então, se é uma teoria etnocêntrica, que carrega esses preconceitos e esses valores culturais, tornando eles uma referência de mundo, tá? Você está diante de uma teoria que não pode ser científica, porque a ciência, a gente sabe, a gente está sempre buscando a neutralidade científica, a gente não pode querer que uma cultura seja posta acima das demais, tá bom? O segundo problema é esse. E por fim, o terceiro problema, que é um desdobramento do etnocentrismo, tá? É a possibilidade que essa teoria dá de justificar processos de dominação. Eu passo a colonizar o mundo com a justificativa de que eu não estou dominando. Eu, na verdade, estou fazendo um favor, estou levando a civilização, eu estou civilizando o mundo. Tá, ok? Por conta desses vários problemas que eu estou trazendo para vocês, pouco a pouco você vai tendo críticas, sobretudo quando entra o século XX, em relação a essa teoria do evolucionismo cultural. E lá na década de 30 vai aparecer uma série de pesquisadores, especialmente lá nos Estados Unidos, que vão compor o que ficou conhecido como Escola Cultural Americana. Entre esses autores que compõem essa Escola Cultural Americana, se destaca um cara chamado Franz Boas. Ele é muito famoso, vale a pena registrar, tá? A Escola Cultural Americana, da qual faz parte o Franz Boas, vai passar a criticar essa visão de que existe uma única linha evolutiva das culturas, ou de que as culturas podem ser classificadas de formas hierárquicas, como se houvesse uma cultura mais avançada e outra mais atrasada. Pouco a pouco, eles vão começar a apontar as diversas falhas dessas teorias. Entre essas falhas está justamente a questão do etnocentrismo e a questão dos processos de colonização que são justificados por essa teoria do evolucionismo cultural. Tá bom? Então, o que o Franz Boas vai começar a reparar? Quando você pega sociedades como a sociedade japonesa, são sociedades que já na década de 30, que é quando o Franz Boas está escrevendo, já na década de 30 está desenvolvendo uma indústria muito poderosa, está construindo aí um Estado organizado, então não é uma sociedade que se organiza baseada nas famílias e nos clãs familiares, e também tem uma noção de propriedade privada, tá? Então, aqueles três critérios que foram usados pelos evolucionistas, né, para poder explicar o que faz uma sociedade mais avançada do que outras, são encontradas numa cultura como a cultura japonesa. Conseguem ver? Só que a cultura japonesa, ela se assemelha à cultura europeia? Não. A cultura japonesa é completamente diferente da cultura europeia. Ou seja, a única conclusão possível é que as sociedades, as culturas, elas se desenvolvem de acordo com uma lógica própria, em função dos acontecimentos históricos que cada sociedade, em particular, enfrentou. Essa é a ideia do Franz Boas da Escola Cultural Americana. Para deixar ainda mais claro, ao invés de dizer que todas as sociedades começam num ponto específico, onde todos são selvagens, e evolui até chegar num ponto onde todos são avançados,
caracterizados por essa indústria, por essa propriedade privada e por esse Estado que se constituiu, ao invés dessa explicação, o Franz Boas e a Escola Cultural Americana vão propor que cada sociedade, ao invés de passar pelo mesmo processo de evolução, vai criar a sua própria linha de evolução. Então eu estou criando aqui, cada sociedade tem a sua própria forma de evoluir, cada sociedade, de acordo com os eventos históricos pelos quais passou, vai desenvolver a sua própria cultura. De modo que eu desconstruo a ideia de que existem necessariamente culturas mais civilizadas e culturas mais selvagens. Não sei se isso fica muito claro para vocês, assim falando na videoaula. Eu vou postar um material complementar que eu super aconselho que vocês deem uma olhada, porque lá eu coloco algumas ilustrações, alguns diagramas que talvez facilitem essa visualização do que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou querendo chamar a atenção é que o Franz Boas, junto com seus colegas da Escola Cultural Americana, estão criticando essa ideia de que é possível hierarquizar culturas em culturas mais avançadas e culturas mais atrasadas. Não, cada cultura simplesmente evolui conforme o seu próprio ritmo, suas próprias lógicas e as suas próprias dinâmicas. A grande questão do evolucionismo cultural é porque ele não leva em consideração as particularidades de cada cultura. O evolucionismo cultural dizia que todas as culturas passavam pelo mesmo processo. Então, a rigor, todos tenderiam a chegar num único ponto, a serem uma única cultura. Não sei se vocês percebem isso. Todos chegariam naquele ponto final em que todos se aproximariam do que seria a Europa ali, né, os Estados Unidos. E aqui com o Franz Boas e com a Escola Cultural Americana, eles estão dando atenção cada vez maior para as particularidades de cada cultura. Cada cultura tem que ser observada naquilo que ela traz de particular. Então os tupinambá brasileiros vão ter um desenvolvimento, uma evolução cultural, uma história cultural completamente diferente da história cultural da Europa, e que vai ter também uma história cultural completamente diferente, dos iorubás africanos. Tá? Então, essas histórias podem se cruzar, elas podem se influenciar, existem esses contatos? Existem, mas cada uma vai seguir seu próprio rumo e não necessariamente elas vão ter o mesmo processo. Então a grande diferença aqui é que essa ideia de mudança cultural, de evolução cultural, aqui é vista de forma multilinear. Não existe uma única forma de desenvolvimento, existem várias possibilidades de se desenvolver para vários rumos, para vários caminhos, e isso não significa de forma alguma, é a segunda diferença, que essas sociedades sejam mais avançadas ou mais atrasadas. Eu não posso falar de hierarquia aqui na teoria do Franz Boas e da Escola Cultural Americana. Muito pelo contrário, eles estão aqui valorizando cada vez mais as particularidades históricas de cada uma dessas culturas, de cada uma dessas etnias. Não é à toa que a teoria e as propostas desses caras, né, sobretudo do Franz Boas, é chamado em alguns livros de particularismo histórico, tá? Particularismo histórico por quê? A função do antropólogo deixa de ser tentar descobrir qual sociedade é mais avançada e qual é mais atrasada, deixa de medir a sociedade de acordo com a régua de evolução, tá bom? E passa a analisar cada sociedade por aquilo que ela tem de particular na sua história, por isso o particularismo histórico. Alguns livros, inclusive o livro didático de vocês, vai associar essa postura do Franz Boas, essa postura da Escola Cultural Americana, com a ideia de relativismo cultural, que também nós já estudamos. Tá? Lembrando, relativismo cultural é essa proposta em que quando a gente vai estudar e observar outra cultura, a gente precisa antes de deixar de lado os valores, as concepções que nós trazemos da nossa cultura, para então começar a observar essa outra cultura a partir do que ela traz de novo, de particular. Tá bom? E aí você tem essa proposta da Escola Cultural Americana. Um pequeno adendo aqui para a gente fazer uma comparação rápida entre as duas. Vocês percebem que lá no evolucionismo cultural você tem uma forma de enxergar a cultura um pouquinho mais preconceituosa, etnocêntrica, que coloca sempre ali a Europa e os Estados Unidos no centro do mundo, como se fosse a referência e único padrão de desenvolvimento do mundo.
E vocês conseguem ver que a escola cultural americana, na figura do Franz Boas, faz outro percurso. Ele quer valorizar o que cada cultura tem de diferente e ele não está falando que essas diferenças significam estágios de evolução, de civilização, ou seja, ele não está falando que essas culturas, porque elas são diferentes, elas são mais atrasadas ou mais avançadas. Elas têm que ser observadas naquilo que elas têm de particular. Elas não passam necessariamente pelos mesmos processos e não necessariamente têm que chegar naquele estágio de evolução final, né, entre aspas, europeu. Então, ou seja, são teorias completamente opositórias entre si. Então é isso, né? Essas são as duas teorias que vocês têm que saber, em princípio, para a gente compreender um pouco aí esses processos culturais, essa ideia de cultura e cada vez entrando mais a fundo.